Toda dor tem um propósito oculto, e é justamente quando ela chega que o nosso coração é colocado à prova. Ninguém espera pela dor, ninguém acorda de manhã pedindo para sentir o peso de uma perda ou o vazio de uma decepção. Mas ela chega sem pedir permissão, entra pela porta da nossa vida e mexe com cada canto do nosso ser. Muitas vezes, a primeira pergunta que surge é: por quê? Mas Deus nos chama a olhar além daquilo que os olhos veem, porque a dor não é um acidente, não é um erro de percurso e muito menos um sinal de abandono. Pelo contrário, ela é, muitas vezes, a ferramenta que o Senhor usa para nos moldar e nos levar a lugares que jamais iríamos sozinhos. Imagine o ouro no fogo. Ele é colocado ali não para ser destruído, mas para ser purificado. Assim também é a nossa vida. Quando o fogo da dor arde, é porque Deus está retirando as impurezas que não combinam com o destino que Ele preparou para nós. Sei que, neste momento, talvez você esteja se perguntando se vale a pena continuar lutando. Talvez você olhe para a sua história e veja capítulos de lágrimas e noites sem sono. Talvez, no fundo do seu coração, ache que ninguém entende o que você sente. Mas quero te lembrar que existe um Deus que não apenas entende, mas que caminha contigo em cada passo e recolhe cada lágrima como quem guarda um tesouro, porque, para Ele, nada do que você sente é inútil, nada do que você enfrenta é desperdiçado. Se olharmos para a história de José, veremos que, antes de chegar ao palácio, ele passou pela cisterna, pela escravidão e pela prisão. Tudo isso poderia parecer um conjunto de tragédias sem sentido, mas era o próprio caminho que o conduziria ao seu propósito. Talvez hoje você esteja em uma dessas fases e tudo pareça desconexo, mas no céu já existe um plano perfeito sendo escrito por aquele que conhece o fim desde o princípio. E no meio dessa caminhada, eu quero aproveitar para te pedir algo que é muito importante para que esta mensagem alcance mais vidas. Se ela já está falando ao seu coração, curta este vídeo agora. Inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras como esta e escreva nos comentários qual dor você está enfrentando, para que possamos orar juntos por você. Receba isso com fé. Não importa a intensidade da dor que você enfrenta hoje, ela não é maior do que o propósito que Deus tem para você. Quando olhamos para as Escrituras, percebemos que os maiores homens e mulheres de Deus passaram por dores intensas antes de viverem suas maiores vitórias. Davi enfrentou a perseguição antes de sentar-se no trono. Ester passou pelo risco de morte antes de ser usada para salvar o seu povo. Paulo conheceu prisões e açoites antes de ver igrejas inteiras se renderem ao Evangelho. Isso nos mostra que Deus não desperdiça sofrimento, mas o transforma em testemunho. É isso que Ele quer fazer com você: transformar a sua dor em uma mensagem viva que vai impactar outras vidas. E quando chegar o dia em que você olhar para trás, verá que aquilo que hoje te machuca foi a ponte que te levou para mais perto do coração do Pai. Quando compreendemos que toda dor tem um propósito oculto, começamos a enxergar a vida com outros olhos, porque percebemos que até mesmo as feridas mais profundas podem se tornar fontes de cura para outros, e que as batalhas mais pesadas podem gerar em nós uma força que jamais imaginaríamos ter. Isso é algo que o inimigo não quer que você descubra, porque ele sabe que, uma vez que você entende que a sua dor tem um sentido, ele perde o poder de te paralisar. É por isso que, tantas vezes, no momento mais difícil, vem aquela voz dizendo que acabou, que não vale a pena, que Deus não está ouvindo. Mas essa voz é mentirosa, porque a verdade é que Deus está mais perto de nós justamente quando pensamos que Ele está distante. Se você lembrar de Ana, mãe do profeta Samuel, vai ver que, antes de receber o milagre, ela chorou amargamente no templo e foi mal interpretada até pelo sacerdote. Mas Deus estava vendo cada lágrima e já estava preparando o ventre dela para gerar não apenas um filho, mas um profeta que marcaria a história. Isso nos mostra que a dor de hoje pode ser o berço do propósito de amanhã. Muitas vezes, olhamos para o presente e vemos apenas perda, mas Deus olha e vê preparo. Olhamos e vemos deserto, mas Deus vê treinamento.
Olhamos e vemos lágrimas, mas Deus vê sementes sendo plantadas. Essas sementes vão florescer no tempo certo. A palavra diz que os que semeiam com lágrimas colherão com alegria, e isso não é poesia, é promessa. Quando essa promessa se cumpre, tudo o que parecia pesado se torna testemunho e força para continuar. Se eu pudesse te mostrar o quadro completo daquilo que Deus está fazendo, você veria que cada lágrima derramada, cada noite acordado e cada oração feita em silêncio está construindo algo eterno e precioso dentro de você. Por isso, não permita que a dor roube a sua fé, porque é justamente a fé que mantém você de pé, enquanto o propósito ainda está sendo formado. Talvez hoje você não veja nada mudando. Talvez as circunstâncias continuem as mesmas. Mas algo dentro de você já está sendo transformado, e essa transformação interna é a prova de que Deus está agindo. O maior milagre não é a mudança das circunstâncias, mas a mudança do nosso coração diante delas. A Bíblia nos mostra que os maiores milagres vieram depois dos maiores momentos de dor. O mar só se abriu depois de um povo perseguido e encurralado. O maná só caiu depois de um povo faminto no deserto. A ressurreição só veio depois de uma cruz. Isso nos ensina que, quanto mais intensa for a dor, mais glorioso será o propósito que virá dela. É nesse ponto que começamos a entender que a dor não é apenas um momento difícil, mas um processo intencional do céu para nos preparar para algo que nem sequer imaginamos. E quando digo processo, é porque Deus nunca faz nada pela metade. Ele não permite que a dor venha para nos destruir, mas para nos alinhar ao destino que Ele já escreveu. Muitas vezes, olhamos para as circunstâncias e pensamos que estamos atrasados ou perdendo tempo. Mas, no calendário de Deus, não existe atraso. Ele é o Senhor do tempo e sabe exatamente a hora certa de virar a página da nossa história. Talvez você esteja num capítulo que parece interminável, um tempo de solidão, de escassez ou de enfermidade. Mas lembre-se, todo capítulo tem um fim. O autor da sua história não é a dor, não é o problema, não é o inimigo. É o próprio Deus, que te ama com amor eterno e que não perde o controle de nada. Quando olhamos para a vida de Jó, percebemos algo profundo. Jó perdeu tudo em um espaço curto de tempo: saúde, bens, família, amigos e até o apoio da esposa. Mas, mesmo assim, ele declarou que sabia que o seu Redentor vivia. No final, Deus não apenas restaurou o que Jó havia perdido, mas deu a ele o dobro de tudo. Mais importante do que isso, deu a Jó um conhecimento íntimo do próprio Deus. Ele disse: "Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem." Talvez seja isso que Deus esteja fazendo com você, usando a dor para te levar a um lugar de intimidade tão profundo que você vai conhecê-lo de uma forma que jamais conheceria sem passar por esse vale. É nesse lugar de dor que descobrimos que a presença dele é suficiente, que a graça dele é real, que o amor dele não falha e que as promessas dele não mentem. Sei que existem momentos em que parece que ninguém entende o que você está vivendo, mas saiba que existe um que entende perfeitamente. Ele já carregou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Esse alguém é Jesus, que sabe exatamente como é sentir-se traído, rejeitado, injustiçado e até abandonado. Ainda assim, ele permaneceu firme, porque sabia que havia um propósito eterno naquilo que estava enfrentando. O mesmo vale para você. Cada lágrima que você derrama é como uma semente regando o terreno do seu futuro. No tempo certo, essa semente vai florescer. Quando isso acontecer, você vai entender que não foi em vão e que cada passo doloroso te aproximou mais do destino que Deus preparou. Quando começamos a perceber que nada do que vivemos foi desperdiçado, a nossa perspectiva muda. Entendemos que a dor que hoje nos aperta o peito é a mesma que amanhã vai nos dar autoridade para falar e consolar outros que passam pelo que já passamos. É por isso que Deus, muitas vezes, permite que atravessemos vales que não compreendemos. Um dia,
seremos guias para outros que entrarão nesses mesmos vales e vão precisar de alguém que já conhece o caminho. É nesse ponto que a dor se transforma em ministério, a ferida em testemunho e a fraqueza em força. Quando Deus nos cura, Ele nos levanta para sermos instrumentos de cura para outros. Talvez seja difícil acreditar agora, mas aquilo que hoje é motivo de choro será motivo de gratidão, quando você perceber que foi exatamente essa situação que te fez crescer espiritualmente e te levou para um nível mais profundo de fé e dependência de Deus. Enquanto isso não se cumpre, é preciso continuar crendo e caminhando. A fé não se alimenta apenas de resultados visíveis, mas de confiança naquilo que Deus prometeu, mesmo quando ainda não vemos nada acontecendo. Isso me faz lembrar que os discípulos de Jesus também enfrentaram momentos de dor e confusão antes de entenderem plenamente o que ele estava fazendo. Quando Jesus foi preso e crucificado, eles sentiram o peso da perda e o desespero da incerteza. Mas, 3 dias depois, a ressurreição transformou completamente o significado daquela dor. Se hoje você sente que não tem forças, lembre-se, a força de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O próprio Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis, mesmo quando você não consegue orar, porque Ele conhece as profundezas do seu coração e sabe exatamente o que você precisa. É nessa certeza que podemos continuar confiando, porque cada dor carregada com fé é um tijolo colocado na construção do propósito de Deus na nossa história.